Boa tarde meninas, tudo bom? Como é que vocês estão? Bom, como eu prometi para vocês, vou gravar a aula 9, porque nós estamos chegando no final do ano, já está vindo aí Natal, virada de ano, e como as nossas aulas geralmente acontecem aos domingos, né, à noite, e provavelmente, certamente, estarão aí viajando, reunidas com a família, né? A gente vai eliminar a aula presencial, né, a aula online, né, e eu vou gravar os vídeos dessas últimas aulas, como programado 12 aulas. Aqui a gente vai estar trabalhando a nossa nona aula e vamos estar falando sobre os portais espirituais, tá? E as outras 3 aulas também serão gravadas, porque a gente vai estar pegando justamente o período de final de ano e virada de ano. Então, para dar mais liberdade a vocês e sem deixar de concluir aquilo que nós combinamos, né, do curso, eu vou estar finalizando esse curso com essas 3 aulas gravadas, tá certo? Mas eu quero me reunir com vocês aí para a gente fechar esse curso e trazer aí os feedbacks de vocês a respeito do que nós aprendemos durante essas 8 aulas anteriores. E eu já sei, né, que vocês gostaram muito, porque você já vem falando isso, né, vem mostrando isso aí ao longo do curso, lá no grupo, vem falando. Então isso é muito bacana, muito legal. Mas eu quero me reunir com vocês ainda no final, depois, mesmo que a gente encerre as nossas aulas, e no final eu quero estar com vocês aí pra gente bater um papo. Nem que seja por uma meia horinha, mas pra gente trocar uma ideia, tá bom? E finalizar oficialmente o nosso curso aí, tá? Sobre Exu e o Kairos. Porém, a nossa aula de hoje é a aula 9, onde a gente vai estar falando dos portais espirituais, associado à última aula que a gente estava falando sobre a questão da densidade dos espíritos, né? A densidade de Exu e a densidade de Pombogira. E essa aula ela vai agregar também conhecimento a questão de densidade, vai ajudar com que vocês compreendam a densidade do espírito, né? E eu vou trazer alguns fatores que são extremamente importantes da gente refletir, da gente pensar sobre, tá bom? E quando a gente fala de conceito, né, de portais, o que são esses portais? O que é o portal espiritual? Quando a gente fala de portal espiritual, a gente está falando em 2 aspectos, um portal físico e um portal não físico, vamos colocar assim por enquanto, tá? E o portal é como se fosse uma porta. O que é uma porta? A porta não é um local de acesso de um ponto a outro, de transição entre um determinado ponto a outro ponto, por exemplo, de um quarto para um corredor, de um quarto para uma sala, né? Da sala para o banheiro, do banheiro para a sala, da sala para a cozinha. Não é o acesso de um ponto ao outro, isso não é uma porta. O portal é a mesma coisa. Resumidamente, o portal ele é uma via de acesso entre o plano espiritual e o material, né? Então, a definição que eu trago para vocês é essa, que um portal espiritual, nesse contexto, é um ponto de força, um local de vibração energética específica que funciona como uma via de acesso para a manifestação, trânsito e atuação das entidades, Exus e Pombogiras, entre o plano espiritual, astral, Orum, né, o plano das entidades, e o plano material, Malkuth, né, o terreno, o Aie, a terra. Então, quando a gente fala de portal espiritual, a definição é simplesmente essa. É a via de acesso e manifestação, trânsito e atuação das entidades. Elas podem atuar tanto de uma forma mais incisiva, energética, ali, através da incorporação, através de uma movimentação de algum objeto, a transmutação de algum objeto, ou a própria materialização do espírito, né? Então a gente tem que compreender que os portais, eles são esses locais, esses pontos específicos de ação e atuação e manifestação dessas entidades, tá? E a função principal
São as portas dimensionais por onde as forças de Exu se manifestam para cumprir o seu objetivo, seja ele divino, kármico ou a lei do próprio culto, né? E quando a gente fala de manifestação, ele pode ser para manifestação, por exemplo, numa gira de Exu, onde você vai fazer uma consulta com o Exu. Então, o templo religioso ele se torna um portal de acesso entre o mundo espiritual e automaticamente o mundo físico, né? Os guardiões, Exus e Pombogira são as chaves, eles têm, né? Eles são e têm a chave. Eles são os senhores e os vigilantes desses portais. Eles têm os domínios sobre os fluxos de energias e entidades nesses pontos. Quando eu trago isso, é importante entender que não são todos eles que são a chave dos portais, né? Ou mantêm essas chaves dos portais, mas que basicamente são eles os responsáveis pelos portais. Então, quando a gente vai para o Candomblé, por exemplo, nós temos lá a presença de Exu Anã, que geralmente é um Exu que ele está na porta do templo, né? Porque é ele quem regula a entrada e saída desse grande portal. Exu Anã, geralmente ele é colocado ou da parte de dentro, né? E muitas vezes também na parte de fora do próprio templo. Nós temos, por exemplo, no culto de Quimbanda, o seu porteira, o nome já diz, né? Exu Porteira, né? Exu Sete Chaves, que são Exus relacionados a esses portais espirituais, esses portais energéticos, né? Que são eles que vão permitir a passagem ou a não passagem. E também um equilíbrio energético entre o ser espiritual que está passando e o portal. E a gente vai entender isso, tá? A gente vai entender isso porque existe uma densidade. Existe a densidade do portal e existe a densidade também do espírito. Então, essa densidade do espírito com o portal ele tem que ser compatível, tá? Ele tem que ser compatível. Mas o que seriam exatamente esses portais? Quando a gente fala de portal, a gente imagina só porta, mas tem elementos que não são somente portas, né? Então, pode ser compreendido como um local físico específico, por exemplo, como uma encruzilhada. Você olha para uma encruzilhada, a encruzilhada é em si um grande portal, né? Tanto é que normalmente quando nós fazemos uma oferenda, é para lá que nós levamos, né, os carregos, despachamos os carregos. Muitos trabalhos são realizados na encruzilhada. Então a encruzilhada ela é um grande portal, é um reino e um grande portal. O cemitério é outro grande portal, né? E afinal de contas existem muitas pessoas que quando morrem o espírito não se desgruda do corpo, ainda fica ali acoplado ao corpo, né? Está morto, mas está acoplado. Ele só vai se desacoplar do corpo quando este já foi enterrado. Então ali se torna um portal entre o físico e o material, né? Através do cruzeiro, por exemplo, que está dentro do próprio cemitério. O cruzeiro em si, a própria cruz que existe lá dentro é um portal, né? Existem outras formas de cruzeiro, por exemplo, que tem árvores que formam um cruzeiro. Se torna automaticamente também um portal de passagem, tá? Hospitais são em si portais, tá? Presídios, hospícios. Então a gente começa a ver que esses locais, até agora citados, eles são portais densos, de energias densas, porque envolvem uma série de coisas que vão proporcionar a densidade energética desses lugares. Então, quando você fala de sentimento, você fala de emoção, você fala de, ou seja, uma série de fatores que vão estar associados a isso, né? Cemitério, cruzeiro, hospital, presídio, hospício, tudo envolve muita tristeza, muita angústia, muito sofrimento, muito desespero, né? Quando a gente fala de templos religiosos, né? Igrejas, barracão de Candomblé, templo de Quimbanda, centro de Umbanda, também são portais,
que ali você vai ter a manifestação do Espírito, né? Na igreja você vai ter a manifestação do Espírito Santo, dos anjos, sei lá, serafins, querubins, seja lá o que for. E nos templos religiosos como Umbanda, o Candomblé, Quimbanda, você vai ter a manifestação do próprio Espírito, do próprio Orixá. E dentro dessa manifestação, a gente vai ter aí esse grande portal, né? Que é, como nós vimos lá atrás na definição, um local de manifestação do Espírito. Então, o templo religioso, por ser um local de manifestação do Espírito, ele se torna um grande portal, tá? Esses portais, eles podem ser internos, humanos, né? Como os chakras, as palmas das mãos, os órgãos internos, como vagina, útero, pênis, coração, cérebro, tudo isso se torna portal. Nossa, Frederico, você veio na hora errada, hein? Isso se torna portal, que a gente conhece também como 7 infernos, mas eu não vou entrar muito em detalhe a respeito disso, porque não é o tema do nosso estudo, mas é só para a compreensão de vocês. Ele vai estar falando justamente a respeito disso, tá? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, por que são 7 infernos? Só para vocês entenderem. Quando você pega órgãos, por exemplo, como o útero, como o pênis, você vai ter o desejo humano associado ali aos hormônios, né, que vai fazer com que pessoas muitas vezes tomem decisões e façam escolhas que não são propícios, não são adequados. E isso faz com que, dentro da atitude desse ser humano, ele atraia para a vida dele energias que não são favoráveis, como o processo obsessivo, por exemplo, né? Então é importante. Gente, desculpa aí, tá? Mas eu tive que fazer uma pausa aqui porque o Frederico, infelizmente, veio reivindicar o almoço dele, tá? Então eu tive que fazer uma pausa rápida aqui, mas já retornamos aqui. Então, os portais internos, né? Humanos, como os chakras, palma da mão. Então a gente vai ter, por exemplo, por que são portais os chakras? Por que são portais as palmas das mãos, os órgãos internos? Justamente porque são locais de troca energética, tudo na vida é energia, né? Então o espírito ele pode se manifestar através desses pontos que existem dentro do nosso corpo. Então, por exemplo, a incorporação acontece através da conexão com chakras, né? Então o chakra se torna um portal de acesso ao próprio manifestação do espírito, da vontade do espírito, dentro de um culto, por exemplo, dentro de um centro de Umbanda ou num templo de Quimbanda, né? Palma da mão. A palma da mão, ela é um portal, porque ela é doadora e receptora. Então você vai ter a mão direita como doadora e a mão esquerda como receptora, né? Então você, ao trocar, apertar a mão de outra pessoa, ela é receptora e doadora, automaticamente você pode doar sua energia como receber a sua energia. Então, os mais mal intencionados, muitas vezes, fazem demandas e colocam na própria mão. E aí, ao apertar a mão do outro, ele passa uma energia negativa de ataque para aquela pessoa, né? Órgãos internos, por exemplo, vagina, pênis, útero, são portais por quê? A vagina propriamente dita, a gente sabe, é por onde a criança passa, né? A criança passa. Então o útero ele é um grande portal, que é onde o espírito se manifesta através do corpo físico, e ali ele vai nascer através de uma passagem, que é um portal, que é um caminho, né? Que é o útero e a vagina da mulher, tá certo? E o pênis também, tá? O coração, o cérebro. Então, quando a gente coloca coração, a gente coloca cérebro, existem várias questões, porque tem pessoas que se conectam com o espírito através de quê? Da audição, né? Então, o ser humano, da visão, tem que ter discernimento, utiliza os seus conectores cerebrais para se conectar ao espiritual.
Então muitas vezes esses conectores eles não são através de chakras, às vezes eles são também através do próprio cérebro, o poder do cérebro, né? Também conhecido como sete infernos interiores. Eu não vou me adentrar aqui nessa questão, mas é só para vocês entenderem. Então, por exemplo, quem é que tem mais, quem é mais propício a pegar um processo obsessivo? Uma garota de programa ou uma secretária de um bancário? É só um exemplo, tá? Bem simples. Lógico que vai ser a garota de programa, porque ela vai estar em contato através de um portal, que é a própria vagina, o pênis, ou seja, ela vai estar em contato com chakras. Quando você abraça uma pessoa, você está conectando praticamente quase todos os seus chakras com chakras da outra pessoa. Então a troca de energia ela é muito mais intensa, né? Aí, por exemplo, se uma pessoa obsediada, ela abraça uma pessoa que não está obsediada, mas se elas tiverem a mesma conexão energética, aquele espírito pode transitar de um para outro. Então é um negócio sério. Então assim, é importante a gente entender isso, tá? São portais de acesso internos. Então, por exemplo, a Quimbanda reconhece que o mundo espiritual e o mundo material se cruzam não apenas nas encruzilhadas e cemitérios, mas também nos centros de forças, que são os portais, né? Que carregamos dentro de nós. Então, o Exu atua como um ordenador desse ponto, sendo a chave para abrir ou fechar as portas de evolução ou do sofrimento individual, tanto para a evolução quanto para o sofrimento, né? Então, o básico, né, que seria o primeiro, a gente vai ter aí a força, por exemplo, um exemplo de Exu Caveira ou de Omolu, Omolu no sentido de orixá, né, relacionado ao portal da morte ou a terra, no caso de Omolu, né, o elemento terra, também que o próprio Exu Caveira também está associado diretamente ao elemento terra. Isso fala de quê? Isso fala da sobrevivência, fala do apego material, fala do medo extremo, da estagnação, dos vícios. Então, quando a gente fala do elemento terra, a gente está falando daquilo que é concreto, né? O elemento terra está relacionado ao concreto. A sobrevivência, a gente sobrevive aonde? A gente sobrevive sobre a terra. E é da terra que a gente retira os elementos para a nossa sobrevivência. Né? Quando a gente fala de apego material, você está pegado ao material, você está pegado ao quê? Aos elementos terrenos e não aos elementos espirituais. Né? É onde acontecem os nossos medos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de cemitério, tem muita gente que não vai em cemitério, tem medo, tem receio, né? Estagnação, vícios, tudo relacionado à terra, ao terreno, a Malkuth, né? Ao Aie. O segundo que eu trago aqui é o sexual, né? Que fala da força de Pombogira. Dentro do portal da Lira, por exemplo, né, nós temos aí o poder de criação. A gente está falando dos vícios sexuais. Então, quando a gente fala, por exemplo, para você entender, quando a gente fala de reino da Lira, principalmente para vocês aqui, que vocês não estão acostumadas com isso, não estão adaptadas a esse reino, o reino da Lira está relacionado ao meio urbano, a todo o movimento urbano, comércio, prostituição, tráfico de drogas, tudo que você falar da vivência urbana é o reino da Lira, tá? Então a gente vai ter vícios, principalmente vícios relacionados ao ato sexual, ao ciúme destrutivo. Por que ciúme destrutivo? Parece até assim, não, mas o campo, quem mora na fazenda, também não tem ciúme? Tem. Mas são situações diferentes. Você imagina, por exemplo, o cara que sai para balada à noite. Ele tem a mulher dele lá, tem a esposa dele, ele pega, sai do escritório, vai lá numa casa de programa, no puteiro. Vício sexual. Ele às vezes não pratica com a esposa em casa, mas ele pratica no puteiro com a garota de programa. O que ele vai causar na esposa dele? Um ciúme destrutivo. Por quê? Porque ela não vai aceitar, vai acabar o casamento, né?
Quando a gente fala, por exemplo, de bloqueio criativo, a gente está falando de quê? Se a gente fala de lira, a gente está falando da malandragem, principalmente da malandragem, que é o mais comum. Existem outras classificações, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente o mais comum, o mais popular são os malandros, né? Zé Pilintra, Malandro do Morro, Zé Pretinho e por aí vai. Quando a gente fala de malandragem, a gente fala do jogo de cintura. A gente fala daquele cara, daquele indivíduo que ele tem criatividade, ele sabe lidar com as situações, ele sabe sair das situações com muita facilidade, ele cria situações favoráveis para ele, ou seja, ele cria caminhos. Então isso, quando está aspectado negativamente, né, você vai ter aí o quê? Um bloqueio criativo. O cara não vai conseguir gerar caminhos positivos para ele, né? Ele vai estar influenciado em vícios, ele vai estar vício de jogo, vício de sexo, vício de bebida, vício de todas as formas, né? E incapacidade de praticamente se desenvolver. Não vai conseguir emprego, não vai conseguir bons relacionamentos, não vai conseguir. Olha a diferença quando você fala de urbano para rural. Se eu chegar hoje, se eu sair daqui hoje e for numa fazenda, eu consigo emprego. Porque existe plantação de café, plantação de milho, plantação de cana. Existe. E muita gente hoje não quer trabalhar na roça. Porque é um trabalho pesado, muito pesado. Então a maior parte das pessoas querem o quê? Querem trabalhos, profissões que lhe rendam bastante e que trabalhem pouco. Essa é a realidade. Eu quero ganhar muito e trabalhar pouco. Quem é que não quer isso? Né? E onde que eu vou encontrar isso? É no campo? Não. Provavelmente vai ser dentro de uma área urbana. Por isso a líria, ela está associada a esses caminhos, aos desejos humanos. Os desejos humanos, na maior parte da sua vez, eles são destrutivos. Tá? Uma grande parte da vez ele é destrutivo. Nós vamos ter aí também o cardíaco, que fala da força de Exu, né? De tranca-ruas, por exemplo, né? Eu sempre trago um exemplo, né? Como o portal das almas relacionado à lei. Então vai estar falando o quê? De ódio, de ressentimento, de incapacidade, de perdoar ou amar, e resultado de solidão, né? Então, quando você fala de um portal cardíaco, coração, ele também está relacionado a sentimentos e as emoções. E aí você vai falar o quê? De pessoas que geralmente carregam muito rancor, muito ressentimento, né? Não tem facilidade de perdoar e amar. E com isso, o que acontece? Você gera energias extremamente negativas, aonde você permite, por exemplo, que um obsessor ele possa se apossar. Ele vai utilizar os seus chakras, por exemplo, porque é uma pessoa que carrega extremamente um ódio muito profundo. E aí, com o ódio que ele carrega, ele vai cometer o quê? Crimes, ele vai cometer... Basicamente, eu vou trazer só o crime mesmo, porque eu não preciso nem do outro, né? Aí a gente fala, poxa, mas quem é que vai trabalhar com isso? Aí, por exemplo, tem tranca-rua, né? É um Exu que vai trabalhar dentro dessa questão de ressentimento, de incapacidade de perdoar, dentro desse lado emocional, né? Porque a gente está falando de um Exu que ele está associado à encruzilhada, tá, mas também está associado ao portal das almas, né? Porque quando a gente fala de portal das almas, a gente está falando de um portal relacionado ao cruzeiro. E o cruzeiro, tanto é que você tem tranca-rua das almas. Então, assim, você tem que entender essas divisões. Então, quando a gente fala de tranca-rua das almas, a gente está falando de um Exu que ele não está relacionado ao caminho, como um tranca-rua que está relacionado à encruzilhada. Ele está relacionado à emoção, ao sentimento. Então ele é um Exu que ele tem a tendência de tratar pessoas que passam por processos obsessivos, entendeu? Que não tem capacidades, por exemplo, de perdoar. E a maior parte das vezes são pessoas que andam numa profunda solidão.
Mas a solidão por quê? Porque é aquela pessoa que está reclamando de tudo o tempo todo, está reclamando de todos, de tudo, de trabalho, de emprego, de relacionamento social, familiar. É aquela, assim, ele tende a afastar as pessoas dele. E a pessoa que reclama muito, ela tem uma densidade energética muito grande. A pessoa pesada, aquela pessoa que você não consegue conviver com ela, tá perto dela. Né? Então, geralmente, quem é que vai tratar dessa pessoa? Com quem que a gente trata nessa pessoa? A gente trata essa pessoa com o próprio Exu Tranca-Ruas das almas, né? Porque eu esqueci de colocar ali Tranca-Ruas das almas. Mas tá lá, Portal das Almas já dá para identificar. Então, esse mestre, esse senhor, ele vai trabalhar aonde? No chakra cardíaco da pessoa. Então, quando ele vai se manifestar, ele vai se manifestar através desse portal, desse chakra, dentro da pessoa. E agir também, a maior parte das vezes, nos trabalhos dentro desse plexo, no corpo da pessoa. Outro que eu trago aqui, por exemplo, é o sétimo, que a gente chama de coronário, né? Que aí a gente vai ter a força do Exu Rei, que é o portal da coroa, no coronário, que está relacionado ao destino. Por que relacionado ao destino? Porque é onde nós tomamos as nossas decisões, fazemos as nossas escolhas. Né? Exu Rei, principalmente da encruzilhada, né? A gente fala que é o momento de reflexão, de decisão, de escolha. A encruzilhada não representa os caminhos que nós temos que seguir, as escolhas que nós temos que fazer. Então, quando a gente se perde nessas escolhas, né, a gente vai carregar a ilusão, um falso conhecimento, uma desconexão com o espiritual, a gente deixa de acreditar, a gente deixa de perder, a gente perde a fé, perde a crença, entra naquele momento de introspecção negativa, né? E automaticamente também a gente vai ter um orgulho excessivo. Então, rei, né? Carrega a coroa. Sou rei, eu posso tudo, eu faço tudo, eu sei tudo. Olha onde que entra a falsa ilusão aí, né? O falso conhecimento, porque nem todo mundo sabe tudo, nem todo mundo é detentor de todo o poder, de todo o conhecimento. Tá certo? O portal como ponto do Kairos. Olha só. Os portais, encruzilhadas, cemitérios, matas, não são apenas locais geográficos. São pontos de alta concentração energética, onde o Kairos se manifesta com maior intensidade. Encruzilhada é o portal onde se manifesta o Kairos da decisão e do caminho. É o momento exato em que uma escolha é feita e o destino se bifurca. Exu, como guardião, domina esse momento de escolha. A Calunga, por exemplo, o cemitério, é o portal do Kairos da transformação e da morte, renascimento. Momento em que o ciclo cronológico, vida, se encerra e o Kairos, a essência da alma, é libertado para um novo ciclo de aprendizado. Então, olha só. Isso aqui quer dizer o quê? Como a gente estava falando, os portais, nós temos os reinos. Aqui nós estamos falando de portais físicos, né? Reino da Encruzilhada, Reino da Mata, Reino da Calunga, Reino da Lira, Reino... Enfim, são 7 reinos que a gente tem aqui em Banda, que o Candomblé também vai utilizar, mas não no sentido de reino, por exemplo. Vai utilizar como pontos energéticos de força, né? As matas, a cachoeira, o rio, né? Tanto é que quem vai tomar ebó, às vezes vai tomar, eu tenho que tomar ebó de rio, tenho que tomar ebó de cachoeira, tenho que tomar ebó de mata, tenho que tomar ebó disso, daquilo. Vai fazer um presente para algum, vou fazer um presente numa estrada, vai fazer um presente para Oxóssi, vou fazer um presente na mata, vai fazer um presente para Oxum, coloca na beira do rio, vai fazer um presente para Xangô, leva para uma pedreira. Todos esses lugares, eles se tornam portais. E esses portais são pontos de alta concentração energética. E é justamente nesses pontos onde o Kairos se manifesta com maior intensidade. Por quê? Quando a gente fala de Cronos e de Kairos, a gente já sabe. Cronos é o tempo cronológico e Kairos é o tempo oportuno.
Então, é justamente nesses portais, através da utilização de portais, que a gente vai fazer com que o Kairos, ou seja, o tempo oportuno, aconteça com maior intensidade, acelerando o processo, muitas vezes, de tempos oportunos. Então, eu trouxe a encruzilhada e a calunga como exemplo, né? Como decisão de caminho. Então, por exemplo, se eu preciso tomar uma decisão extremamente importante na minha vida, qual é o portal que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o portal da encruzilhada, através dos mestres da encruzilhada, dos senhores da encruzilhada, tá? Eu me lembrei de uma coisa aqui, eu quero voltar aqui atrás, num ponto que eu acho extremamente importante, tá? Aqui, ó. Sendo a chave para abrir ou fechar as portas da evolução ou do sofrimento individual. Quando a gente fala de evolução, normalmente a gente tende a dizer que o espírito, quando ele evolui, né, nós temos que evoluir, nós temos que crescer. E muitas vezes a gente coloca que Exu e um caboclo têm evolução diferente. Eu não gosto de usar esse termo, muito esse termo evolução. Por que eu não gosto de usar esse termo evolução? Porque eu crio uma separação, uma segregação, onde eu torno o caboclo, o preto velho, positivo, bom, Exu, negativo, mal. Isso aí nós vimos naquela aula da densidade de Exu. Lembra? Onde era mais denso, menos denso. O Exu como marginalizado, né? E aqui eu trago de novo isso, para deixar bem fixo para vocês. E quando a gente fala de evolução, a gente fala de aprendizado. Quando a gente fala de Exu, a gente fala de um espírito que ele já aprendeu. Apesar que todos nós aprendemos constantemente, a todo instante. O espírito também aprende constantemente a todo instante. Mas dizer que espírito evoluído, mais evoluído e menos evoluído, eu coloco na questão de quiumba. Eu coloco na questão de ameba espiritual. Esses aí não tem evolução. Aí sim eu posso dizer que não existe uma evolução. Agora, colocar Exu e Pombogira como espírito menos evoluído, comparado, por exemplo, com um caboclo, com um preto velho, porque eu vou dizer que um caboclo, um preto velho, poderia ter sido médico e o Exu não, é hipocrisia, é preconceito. Então eu prefiro tratar como mais ou menos denso, que aí a gente fala de energia. Porque se você tem um caboclo, para ele se manifestar na Terra, ele tem que ser e ter uma certa densidade energética. A Terra, ela é extremamente densa por si só. Um espírito de pouquíssima densidade energética, ele não consegue se manifestar na Terra. Já um espírito de alta densidade energética, ele se manifesta com facilidade na Terra. É por isso que nós não vamos ver arcanjos, serafins se manifestar na Terra. E é por isso que a gente vai ver espíritos mais densos se manifestando na Terra. Você não vai ver o Espírito Santo é denso, tem que ser. Para ele se manifestar na Terra tem que ser. O caboclo ele é denso, tem que ser. O preto velho ele é denso, tem que ser. Porque se ele não tiver uma certa densidade energética, ele não consegue se manifestar na Terra, devido à nossa própria densidade energética, tá? Então, quando a gente faz, e aí voltando aqui, eu trouxe isso, mas vocês vão entender um pouco mais à frente.
Quando a gente fala de encruzilhada, a gente está falando de decisão. Então eu preciso decidir, eu preciso fazer uma escolha. A quem que eu vou recorrer? Eu vou recorrer a um Exu. Eu posso recorrer a um caboclo na encruzilhada? Só se for encruzilhada de mata. Entenderam a diferença? Diferente de uma encruzilhada urbana, que é diferente de uma encruzilhada de terra. Mas todas as encruzilhadas, elas vão estar falando de quê? De decisão, de caminho, de tomada de decisão. E aí a gente volta aqui, ó. Portal da coroa, destino, coronário. Orgulho, ilusão, falso conhecimento, desconexão espiritual, tudo isso aqui. Coronário. Caminhos, decisão, encruzilhada. Tá? Momento em que uma escolha é feita e o destino se bifurca. Exu, como guardião, domina esse momento de escolha. Então, quando você quer tomar uma decisão extremamente importante, você pode fazer uma oferenda numa encruzilhada e pedir a Exu o quê? Que se manifeste através do Kairos. Então, meu Senhor, meu Mestre, eu peço que o Senhor se manifeste através do tempo oportuno, onde as coisas acontecem com maior intensidade. Venho lhe oferecer esse presente. Você vai fazer uma oração para Exu. Qual Exu? Pode ser o Exu Rei. O Exu Rei da encruzilhada. Então a encruzilhada, ela vai trazer esse sentido. A Calunga, por exemplo, o cemitério, é o portal da transformação, da morte e renascimento. Aqui a gente não está falando de morte e renascimento no sentido físico somente, não. A gente está falando de morte de um ciclo, morte de um pensamento, morte de atitude, ou seja, algo que a gente precisa matar para renascer. Renascer o novo Eric, renascer um novo ser humano, com um novo pensamento. Então o portal do Kairos, da transformação e da morte e renascimento, o momento em que o ciclo cronológico da vida se encerra e o Kairos, a essência da alma, é liberada para um novo ciclo de aprendizado. Então o que acontece? É nesse momento, essa ruptura, eu estou com um problema, aqui ó, eu estou com um problema de ressentimento, de incapacidade de perdoar, estou carregando muito ódio. Aonde eu vou? Vou lá no cemitério, aonde está o cruzeiro, e vou buscar quem? Posso buscar Exu Caveira? Posso. Posso buscar São Tranca-Rua das Almas? Posso. A Pombogira Maria Padilha das Almas? Posso. Vou trabalhar o quê? Incapacidade de gerar caminhos. Por quê? Porque eu guardo muito ressentimento. Ressentimento de quê? Ressentimento do meu chefe, ressentimento da minha esposa, ressentimento da minha mãe. Entendeu? Então, através disso, eu busco para uma morte de um sentimento e o renascimento de outro sentimento que seja positivo. Através desse reino, que é a Calunga, que é um portal propício para a ação do Kairos, como um ponto energético que se manifesta com maior intensidade. E quanto tempo vai demorar para ter esse resultado? Aí a gente está querendo Cronos. A gente não trabalha com Cronos. Quando a gente fala de espiritual, a gente só fala de Kairos. Esquece Cronos. Tá? E aí a gente vai entender o papel de Exu como agente do Kairos, como eu já estava explicando agora. Né? Exu e Pombogira é a entidade que interfere no Cronos, no tempo limitado do indivíduo, para abrir o Kairos, o tempo oportuno. Então, a abertura da oportunidade. Exu é o Deus da oportunidade, com agilidade sem igual, que só pode ser agarrado de frente, o famoso topete de Kairos. Né? Pedir a Exu é pedir para que ele crie um momento oportuno para o negócio, para o amor, uma limpeza espiritual,
acelere o processo, fazendo com que algo que levaria tempo no Cronos aconteça de forma mais rápida e precisa no Kairos. Ou seja, a gente vai utilizar Exu como um agente de Kairos, de oportunidade. Entendeu? É ele quem vai criar os momentos propícios para que as coisas aconteçam, inclusive acelerando esses processos. A gente pode pedir aceleração do processo? Pode. E se ele puder fazer, ele vai fazer. Tá? É claro que tem coisas que não tem como. Não adianta uma criança de 5 anos querer chegar na encruzilhada e pedir um caminho aberto para emprego, que ele não vai arrumar emprego com 5 anos de idade. Então, aí a gente tem que ter um senso dentro do que é que a gente está falando, tá certo? Então, por exemplo, você acabou de entrar numa empresa, não adianta você ir lá no pé de Exu e pedir uma promoção, que você não vai ter uma promoção na sua empresa. Acabou de entrar, você tem um período probatório. Então, assim, a gente tem discernimento também do que a gente está pedindo para Exu, tá? E o papel de Exu como agente da lei, do karma, né? Nós estudamos o karma, já entendemos o que é o karma, né? Então a lei divina atua no tempo do Kairos. Exu é o executor dessa lei. Se um pagamento kármico é devido, Exu garante que ele vai ser cobrado no momento exato e oportuno para o aprendizado do indivíduo. Então a gente tem que parar com essa coisa de romantizar de que Exu não cobra. Exu cobra. Cobra e cobra feio. Cobra feio. Então, se eu tenho alguma coisa, se eu tenho alguma dívida kármica, Exu ele vai me cobrar. Só que ele vai me cobrar dentro de um tempo oportuno. E a gente nunca sabe que tempo é esse. Então eu posso, por exemplo, recorrer a Exu dentro dos seus pontos de força, dentro dos seus reinos, dentro dos seus portais, abrir um portal para poder pedir a Exu para que alivie, por exemplo, a minha dívida kármica. Que eu consiga ter força para poder suprir essa barreira, vencer essa barreira. Né? Então os portais são a manifestação física do Kairos. Exu é a chave que permite o trânsito entre o tempo dos homens no Cronos e o tempo das oportunidades, né? O espiritual e mágica no Kairos. Então entender que um portal ele é a manifestação física do Kairos. O cemitério é a manifestação física do Kairos, do tempo oportuno, onde tudo nasce e tudo morre. A encruzilhada é a manifestação física do Kairos, né? Onde as decisões são tomadas, as escolhas são feitas, os caminhos são traçados, os caminhos são cruzados. Então isso que representa a encruzilhada, né? O reino da mata, por exemplo, você vai ter o quê? A manifestação do medo. Quem é que não tem medo de andar numa floresta meia-noite? O medo ele vai te trazer ou movimento de recuo ou movimento de avanço. Ele pode fazer isso. Porque com medo, o que um cachorro faz quando está com medo? Ele late e morde, como forma de defesa. Então você aprende a se defender. Então eu posso utilizar, por exemplo, um reino da mata, para me chegar lá, fazer um presente belíssimo, colocar na mata, oferecer aos senhores que ali regem a mata, Exu Pantera e enfim, outros Exus que estão ali dentro, e pedir a ele que me dê força para lutar contra os meus oponentes que me amedrontam, que eu tenho medo. Eu tenho medo de trabalhar, então eu vou lá e vou pedir a Exu que fortaleça e tire de mim esse medo. É só um exemplo, tá? Para vocês entenderem como é que funciona essa dinâmica entre Exu, os reinos e automaticamente o Kairos, que é o tempo oportuno, e que esses reinos eles são extremamente importantes. Quando você vai para o Candomblé, por exemplo, no processo iniciático, existe o quê? Os ebós. Os ebós são passados em determinados locais, como cachoeira, rio. Cachoeira, você vai passar um ebó na cachoeira, você está tratando o que na pessoa? Você está mexendo com o elemento água, emocional. Então a gente está pedindo ao orixá, dentro do Kairos, por exemplo, né, no tempo oportuno, que traga equilíbrio emocional para aquela pessoa.
Quando você vai passar um ebó de mata, você está pedindo o que aquela pessoa? Trabalhando de elemento terra. Ou seja, que a fartura, que a prosperidade, que tudo aquilo aconteça na vida nos tempos oportunos da vida da pessoa. Que ela não passe fome, que ela não passe dificuldade. Então, estou dando exemplo dentro de Candomblé também, para que vocês entendam que todos esses locais se tornam pontos chaves energéticos aonde o Kairos ele vai se manifestar através da sua crença. Ah, mas eu estou dentro da igreja, eu não frequento nenhum templo religioso, eu vou para a igreja. E como é que eu vou fazer isso dentro da minha igreja? A tua igreja é um local de manifestação de fé, é ponto de energia, de força, aonde você vai pedir a Deus, aos anjos, aos querubins, serafins, seja lá quem for, o que? A manifestação do tempo oportuno, que as coisas possam acontecer, né? Que aquela força, aquela egrégora que está ali, ela possa te fortalecer dentro de um tempo oportuno, antecipando ou adiando aquilo que for melhor para a sua vida. Então é essa compreensão que a gente tem que ter em relação aos tempos oportunos e automaticamente aos portais de manifestação. Então, os portais, eles são as manifestações físicas do Kairos, tá? O tempo oportuno. E a gente tem que entender uma outra coisa. Quando a gente fala de densidade energética, eu trago essa imagem para vocês terem uma ideia, tá? Primeiro, segundo e terceiro plano astral são mais afastados da Terra física, material. Então, o material está aqui, ó, o 6. Aqui é o plano terreno. O 6 é o plano terrestre, tá? Então, 1, o 2 e o 3, eles são os mais afastados. O 1 e o 2, a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, está até escrito aqui, cadê? São parte do plano de controle de Deus e representam os supostos céus, paraíso ou ainda a terra do sol. Então aqui seria o local de manifestação dos serafins, de manifestação de Deus, de manifestação do que seria a terra prometida, vamos colocar assim, né? A terra do sol, a terra prometida, aonde Jesus estaria preparando lugar para os escolhidos. Seria mais ou menos aqui, tá? Os estudiosos alegam que são em tais estágios que os espíritos gozam de boa-aventurança. Então, que seria o reino prometido. Pelas correntes espiritualistas, esses 3 planos são chamados de primeira classe, tá? Ou seja, primeira classe. O 4 e o 5 plano, né, o 4 e o 5º plano, já não são tão empíricos, pois são planos onde a consciência ainda se relaciona com poucos aspectos materiais. 4 e 5. E o plano 6 é o físico e material. E o 7º é chamado de inframundo, ou ainda plano infernal. Aqui é onde é o inferno que o cristianismo prega, né? Ou inframundo, onde estão lá a presença de obsessores, espíritos altamente densos, demônios, essas coisas estariam no plano infernal, que seria o 7º plano. O 6º seria o plano físico, o plano terreno, tá? O 5º e o 4º seriam um plano onde os espíritos que morrem vão estar. E aí a gente vai ter várias colocações, cada religião vai colocar a sua. Tem uns que vão inverter, vai colocar aqui como um primeiro plano, aqui como um 7º plano, né? Então depende da crença, mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia, que a gente está falando de densidade energética. Quanto mais próximo da Terra, mais denso. Então, para se manifestar no plano 6, que é no plano terreno, o espírito tem que ser denso. Se ele não é denso, ele nem aqui ele chega. E se ele é extremamente denso, ele está num plano inferior ao nosso. Por isso a manifestação dele e a necessidade, por isso a necessidade dos portais serem vigiados para acesso de determinadas energias. Entendeu? Precisa ter esse equilíbrio entre a densidade do espírito e a densidade do portal para que ele se manifeste no plano físico. Então quem está aqui dentro não passa para cá e quem está aqui fora não passa para cá,
se esses espíritos, se essa classe de espíritos que dominam esses portais. E aí você vai entender quem são essas classes de espíritos. Por exemplo, dentro da encruzilhada você tem o Exu Rei das 7 encruzilhadas. O Exu Rei das encruzilhadas é ele que é o dono do portal. É ele que vai definir quem entra e quem sai, quem passa ou não pela encruzilhada. Você vai ter lá o Exu Caveira. O Exu Caveira é responsável pelo cruzeiro. É ele que vai definir qual é o espírito que passa ou não passa pelo cruzeiro do cemitério. Você tem lá, por exemplo, o seu Exu de 7 porteira, ele está na porta do cemitério. É ele que vai definir quem entra ou quem não entra pelo cemitério. E é por isso que os espíritos que estão dentro do cemitério não ficam vagando nas casas em volta. Não sai. Não passa pelo portal. Existe um portal ali. Ele não passa. E quem é que está do lado esquerdo do portal? Tata Caveira. Tata Caveira está do lado esquerdo do portal, vigiando também. Então, é entender que esses espíritos, eles têm uma função, eles têm conhecimento. E dizer que esses espíritos não têm evolução, como é colocado no pensamento cristão, eu acho isso extremamente preconceituoso. Entendeu? E a gente precisa entender que eles têm conhecimento, eles têm evolução sim. E eles exercem aquela função porque existe um plano inferior e existe um plano superior. Inferior em relação à Terra. Inferior em relação à Terra. Ao nosso plano aqui, o plano físico. Existe um plano inferior e existe um plano superior. Que para se manifestar em Malkuth, para se manifestar na Terra, precisa do portal. Sem o portal não se manifesta. Não tem como, ele precisa passar pelo portal. Né? Como os planos de ação empírica, né? Pois os planos onde a consciência ainda se relaciona com poucos aspectos materiais. O sexto plano é o plano físico e o sétimo chamado de inframundo, aonde estão as entidades mais densas. Segundo tais linhas de raciocínio, quanto mais próximo ao plano material, mais denso e menos divina se torna a energia. Dito é ainda que o sétimo plano é desprovido de luz solar, portanto, o plano escuro ou reino da noite, chamado por alguns de umbral, Sheol, né, os hebreus, por exemplo, ou Kamaloká, que é dos hindus, ou inferno dos cristãos. Né. Os seguidores dessas correntes espiritualistas alegam que os espíritos que residem nos planos mais densos são ignorantes e suas consciências estão presas à matéria, ou seja, não se desligam completamente de suas vidas na Terra. É o lar de suicidas, cadáveres astrais, criaturas monstruosas, zoomórficas, mortos vulgares, sombras obscuras, feiticeiros, magos negros e seus discípulos. Ou seja, tudo aquilo que seria a escória espiritual vai estar dentro do sétimo plano. Então, o sétimo plano é literalmente o inferno. Né? Tanto é que ele é chamado de plano infernal, porque lá vai estar toda a escória espiritual. Tá? Densidade dos portais. Na cosmovisão espiritualista, um portal funciona como um filtro ou seletor energético. A sua densidade determina a qualidade e a frequência das energias e das entidades que podem atravessá-lo ou manifestar-se através dele. É aquilo que eu já havia falado com vocês. Tem que haver compatibilidade. Né? Sem compatibilidade, não passa. Então, na cosmovisão espiritualista, um portal funciona como um filtro de seletor ou seletor energético. Um espírito de baixíssima densidade energética não vai passar por um portal denso, energético denso. Um espírito altamente denso não passa por um portal de baixa densidade energética. Tá? Por que isso acontece? A gente vai entender. Relação central, densidade e frequência. A densidade de um portal corresponde à sua frequência vibratória, estabelecendo a seguinte relação. Tipo de portal. Portal sutil. Sutil. Frequência vibratória alta. Vibrações rápidas. Densidade energética baixa. Plano de conexão. Conecta o plano físico à esfera de luz, altos planos astrais. Plano e função. Ativa a comunicação com guias de luz,
orixás, mestres ancestrais, egrégoras de cura e sabedoria. Exige pureza ambiental. Ou seja, para que portais mais sutis se abra, o ambiente tem que estar puro, a energia tem que estar leve, baixa densidade. Aí você vai ter manifestação de entidades de cura, aquela coisa bem kardecista, né? Pode ver que os portais que eles abrem são extremamente leves. E o portal denso? Baixa, vibração lenta, né? A densidade é alta, uma energia pesada, ou seja, conecta o plano físico às esferas mais próximas da matéria ou do baixo astral. Isso aqui eu quero deixar bem claro. Quando a gente fala desses portais densos, se o plano da Terra é esse aqui, o plano físico, tá? Os planos são esses aqui, 4, 5, 7. 4, 5, 7. Se eu falo de um portal denso, eu estou abrindo um portal para o plano infernal e eu estou abrindo um portal para o plano 5. Que estão conectados diretamente à Terra. Aqui no plano 5, quem é que vai estar aqui? Caboclo, preto velho, criança. Quem é que vai estar no plano 7? Exu, Pombogira. Ah, eles não vão estar no 5 não? Não, eles vão estar no 7. Eles vão estar no plano inferior. Porém, aqui dentro também existem algumas divisões que eu não vou entrar em detalhes com vocês aqui para não fundir a cabeça de vocês. O mais importante é vocês saberem isso. Então, ativa a comunicação com entidades que trabalham a lei sob o prisma da matéria, karma, paixão e desequilíbrios humanos, como Exus e Pombogiras. Requer e atrai ambientes com concentração dessa energia, tá? Então está falando de uma esfera mais próxima da matéria, tá? Ou do baixo astral, ou seja, tanto que seja o 5 ou o 7, ok? O ambiente reflete o portal. Então é como a gente falou, né? Dependendo do ambiente, você vai ter um tipo de portal ali. O ambiente físico atua como um condensador. Então, locais como cemitérios ou encruzilhadas são portais densos. Naturalmente acumulam energia de baixa frequência, porque você vai ter ali a geração de medo, desapego, resíduo material, energias de fins de ciclos, né? Então várias coisas que vão gerar energias do ambiente, energias densas. Então automaticamente os portais são mais densos. Essa concentração de energia densa no plano físico torna-se o ponto de força ideal para que a entidade de vibração similar possa atacar e se manifestar na Terra. Então quando a gente fala de um ataque espiritual, é de onde que vem esse espírito? Ele vem de um plano inferior, né? Das guerras, travadas guerras espirituais, eles passam por esse portal. Por isso que existem locais, por exemplo, como Boca de Fumo, como motel, como puteiro, são portais extremamente densos, porque ali você tem o vício, você tem sentimentos, emoções densas. Então esses portais, eles quase que ficam abertos o tempo todo, então qualquer espírito passa por ele. Ah, mas tem gente protegendo? Tem, você tem a Maria Padilha do Cabaré, né? Você tem Exus e Pombogiras que estão ali tentando filtrar, segurando qual espírito passa. E se for de interesse dela deixar que algum espírito passe, ela vai deixar, mesmo que esse espírito não tenha evolução, vamos colocar assim, tá? Conexão e manifestação. Um espírito de frequência muito sutil teria dificuldade em se manifestar num ambiente excessivamente denso, sem perder a sua energia. Da mesma forma, um espírito de frequência densa, apegado à matéria, não consegue se manifestar num ambiente de altíssima frequência, de luz intensa, sem ser transmutado ou desintegrado. Entendido? Então, por isso você vai ter locais aonde um Exu de baixa densidade, não estou falando, quando eu falo de baixa densidade, eu não estou falando que ele é obsessor, não, nem que é demônio, não.
densidade, é uma coisa. Então, o Exu de baixa densidade, ele não vai trabalhar, por exemplo, num templo de Umbanda, que tem uma densidade mais suave. Ele vai trabalhar num templo de Quimbanda, onde a densidade é maior. Da mesma forma que um caboclo, ele vai trabalhar numa densidade suave, então ele vai pegar uma Umbanda bem suave, porque o ambiente é menos denso, enquanto você vai ter caboclos que vão trabalhar numa Umbanda mais densa, porque a própria densidade da Umbanda ela é maior. Mas nenhuma das duas vão se comparar à densidade da Quimbanda. Por quê? Porque a densidade da Quimbanda é visceral, é muito maior, né? Então, por isso que você tem Exus que trabalham na Quimbanda e Exus que trabalham na Umbanda, porque isso está relacionado à densidade do próprio Exu, tá? É a densidade do próprio Exu. Então, ele não vai passar por determinados portais. E se ele passar por algum portal, ele provavelmente não vai ficar muito tempo, tá? Portanto, a relação é de necessidade energética. A densidade do portal deve ser compatível com a densidade da energia disponível no ambiente para que a comunicação ou a manifestação ocorra com sucesso. Então, se você tem um ambiente totalmente harmônico, equilibrado, bem sutil, bem leve, se você chama um espírito extremamente denso, o que vai acontecer? Ele vai tirar o equilíbrio, ele vai quebrar todo o padrão, ele vai pintar e vai bordar, né? E já, se você tem um ambiente extremamente denso, pesado, carregado, e você chama um espírito menos denso, o que vai acontecer com esse espírito lá? Vai tomar uma coça, né? Apanhar lá dentro. E para finalizar, entenda aqui, toda energia, ela é sutil, ela é doadora. Então é preciso entender, toda energia sutil, ou seja, menos densa, ela é doadora, ela é uma energia ativa. Por isso que você tem trabalhos de cura com as mãos, tá doando, ativa, né? O centro de Umbanda tá lá, paz e amor e caridade, doadora, ativa. E toda energia densa, ela é reativa. É diferente de ativa, tá? Então, toda energia sutil, menos densa, ela é doadora. E toda energia densa, ela é reativa. Por que eu preciso aprender isso? Por que eu preciso entender que essas energias são doadoras, ativas e reativas? Porque é a forma de trabalho da própria entidade. Então, quando você fala de caridade, você está falando de energias menos densas, doadoras, típicas dos templos religiosos cristãos e automaticamente também da Umbanda, né? Quando você fala de energia reativa, você está falando de Quimbanda, você está falando de Candomblé, né? São forças reativas e não doadoras. Então a energia densa, de baixa frequência, ela é pesada, né? É geralmente associada a energia tomadoras ou reativas, mas elas também têm uma função doadora essencial. Então a gente não pode dizer que energia densa não é doadora, ela é doadora sim, só que ela é mais reativa do que doadora, tá? Tomadora reativa, vícios, apegos, ressentimentos e medos, ou seja, formas de energias densas. São tomadoras no sentido de que drenam a vitalidade e aprisionam o indivíduo à matéria e ao sofrimento. Então, quando o Exu vai trabalhar aí, ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar os vícios, os apegos, os ressentimentos, os medos. Ele vai trabalhar com essas formas de energias mais densas. Por isso que o Exu de Quimbanda, ele é agressivo. Porque se ele tiver que ter uma atitude que vai te colocar medo, ele vai te colocar medo, para que você mude a sua postura. Se você tem vícios, aí você entende por que o Exu de Quimbanda, por exemplo, ele vai fumar charuto, ele vai beber a bebida e vai tomar um sangue de galinha no pescoço. Coisa que o Exu
de Umbanda nunca vai fazer. Por quê? Porque ele está mostrando os vícios humanos, os apegos humanos, os ressentimentos, os medos, e ele vai utilizar essa energia densa para tratar aquilo que é denso. Então ele vai reagir às emoções, os medos e os ressentimentos humanos. Entendeu? Drenando tudo aquilo que aprisiona o indivíduo, a matéria e ao sofrimento, né? Doadora, estruturante, Exu e Pombogira. Aqui reside a complexidade da Quimbanda. Exu e Pombogira trabalham com essa densidade. A energia densa, sob o domínio desses guardiões, tornam-se estruturante, ordenadora e doadora de força. Então, quando você tem a doação de estrutura, o elemento terra, a forma mais densa da matéria, ela é doadora de enraizamento, estabilidade e vontade de viver no plano físico. Então, olha só como é que funciona isso. A gente está falando de uma energia densa. Tem uma energia mais densa do que a Terra? Ela é a própria matéria. Ela é lembra lá na aula que nós falamos sobre Yetzirah e Malkuth? Um é o plano das ideias, o outro é a realização. E que a Terra é a realização de tudo aquilo que foi pensado antes. Então, a energia mais densa é a energia da matéria, a energia da Terra. E essa energia, por ser mais densa, não é ela que é responsável pelo enraizamento e a vontade de viver do ser humano, por exemplo, no plano físico? Não é a Terra que é responsável, mesmo sendo a energia mais densa, não é ela que proporciona o alimento que a gente come? Não é na Terra que a gente realiza os nossos sonhos, os nossos desejos? Então, é através do elemento terra, da terra, de uma doação estruturante de baixa densidade que a gente consegue concretizar aquilo que a gente quer. Por isso a gente vai entender que os Exus, eles estão extremamente associados ao ser humano e aos desejos e vontades do ser humano. E aí você consegue entender por que ele é tão visceral, né? Doação da lei. Exu, ao executar o karma, que é uma energia densa e cáustica, está doando um aprendizado, um ajuste ao indivíduo, forçando a evolução. Então o guardião dá a chave para que a pessoa enfrente e transcenda as próprias densidades. Então quem vai transformar a sua densidade energética não é o Exu. Quem vai transformar a sua densidade energética é você mesmo. O Exu só vai te dar a chave, ele vai te dar o caminho, ele vai te dar o direcionamento. Ele vai te proporcionar isso dentro do Kairos. E não dentro do Cronos, é dentro do Kairos. Então, quando a gente acessa um portal denso, a gente perde Exu, uma ação do Kairos na nossa vida, é através dessa ação densa, reativa, porque ele está reagindo a nós, reativa, que ele vai fazer com que a nossa vida se transforme. E a nossa densidade é nós que vamos estabelecer. Não é isso que vai estabelecer. Somos nós. Tá? A geração de energia densa é ordeira. Então, no culto a Exu, a magia e os trabalhos de Exu e Pombogira não se baseiam apenas em tomar, mas em organizar e direcionar a energia densa da matéria e da paixão. Eles usam essa densidade como combustível e força de atuação para que a lei se cumpra no plano material. Então, conclusão, a densidade energética não é um indicador de moralidade, de bom ou mal, mas de função, que isso fique muito claro para vocês. Ah, porque esse Exu ele é muito denso, então ele é mau. Não. Ah, porque esse Exu ele é vinho, ele é bom. Também não. Densidade está relacionado a outra coisa. Não é bom ou mal. Não é indicador de moral, de moralidade, né? Um Exu pode ser extremamente bom e estar numa densidade energética altamente pesada. O Exu pode ser mau e estar numa densidade leve, menos denso.
E é importante que vocês entendam isso, porque na próxima aula nós vamos estar falando sobre o quê? Sobre os portais, como abrir esses portais e a ação desses portais dentro do Cronos. Não no Kairos, mas no Cronos. Então, por exemplo, o portal de 6 horas, o portal de 9 horas da noite, o portal de meia-noite, o portal de 3 da manhã, o portal de meio-dia, o portal de 3 da tarde. Quais são os espíritos que vão agir no portal de 3 da tarde? É o mesmo que vai agir no de 3 da manhã? Acho que não. Mas eu posso ter um espírito mau agindo 3 horas da tarde? Posso. Uma densidade mais leve? Posso. Mas eu posso ter um espírito extremamente bom agindo 3 horas da manhã. Bom que eu falo assim, desculpa, espírito menos denso, agindo 3 horas da manhã. Então é importante a gente entender, não está relacionado a bom e mal, está relacionado à densidade, está relacionado à função desse senhor, dessa senhora. A energia sutil busca a expansão. Então quando a gente fala de doação, a gente está falando de expansão, tá? A energia densa busca a manifestação e a concretização, estrutura, podendo ser tomadora, vícios e drenagens, ou doadora, força, lei, enraizamento. A depender de quem a manipula e com qual propósito. Por isso, reativa. Então, entende? Eu estou fazendo uma magia para poder queimar fulano. Se eu vou queimar fulano, ela é uma energia densa de drenagem, que vai drenar o outro. Mas se eu fizer uma magia meia-noite para curar uma pessoa, ela se torna doadora. Força, lei, enraizamento. Enraizamento por quê? Porque eu estou curando a saúde de uma pessoa para que ela permaneça viva sobre a terra. Enraizamento. Então, automaticamente, mesmo independente da energia ser densa ou ser sutil, ela pode ser doadora ou de drenagem. A sutil não. A sutil ela sempre vai ser doadora. Ela nunca vai usar drenagem. Então, não adianta você pedir uma energia sutil para queimar uma pessoa. Ela não vai queimar. Porque não é função. Não tem nada a ver com evolução. É função. Tá? Dependendo de quem manipula e com qual propósito, né? Por isso que ela é reativa. Então ela vai ser reativa à minha ação. Então eu estou tendo uma ação de fazer um pedido e as energias densas vão reagir de acordo com a minha, com o meu propósito. Por isso que a gente não tem aqui, dentro do culto de Exu, a questão da moralidade. Porque ele trabalha dentro da força e da lei, de enraizamento. Força e lei. Mas essa lei, que lei é essa? É a lei do culto. O culto de Quimbanda tem uma lei diferente do culto do cristianismo. Lei moral, lei ética. Então a lei moral e lei ética de Exu é amoral. Ela não é igual à lei ética e moral do cristianismo ou da Umbanda. Não é. Então por isso que aqui a gente não tem essa coisa de bem e mal. Aqui, ó, bem e mal não existe pra gente. Não é indicador de moralidade, mas de função. Função ativa e reativa, drenagem, enraizamento, por aí vai. Beleza? Compreendido? Então assim, deixo para vocês aí, tá? A gente vai finalizar essa aula aí. E eu acabei tirando aqui, que não era para tirar, né? Mas, enfim. Deu uma pequena falha aqui. Minha garganta está começando a piorar de novo. Bom, mas é isso aí, a gente vai caminhando para o final, né, dessa aula. Já estamos aí com 1h15 de aula, mais rápido, porque não tem aqueles diálogos, né, normal.
não está tirando dúvida automaticamente, então a gente acaba seguindo aí com o cronograma, com a aula. Mas eu espero que vocês possam compreender, e agora as discussões e os debates eles vão seguindo no grupo, tá bom, gente? E eu encerro por aqui, sem muitas delongas, e a partir de agora é no curso. Até o próximo vídeo, e qualquer dúvida vocês mandem lá no grupo. Abraço para vocês aí.